Boa tarde, amigos e amigas da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar. Sejam todos bem-vindos. Hoje são 3 de julho de 2021. Nós teremos a nossa reunião pública virtual sobre o tema Espíritos Felizes, Samson e Jobarde. Antes do nosso estudo, que eu mesmo farei hoje, nós teremos a leitura de uma página espírita pela Rita e em seguida nós teremos a prece inicial sendo feita pela Kátia. Então vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, aos amigos espirituais, a Jesus, a Deus, para que a gente possa ter uma reunião proveitosa na tarde de hoje. E que cada um de nós aproveite o máximo, sendo beneficiado durante a nossa reunião, tá bom? Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. A página de hoje é do livro Evangelho e Vida, mensagens de diversos espíritos recebidas no lar de Teresa. A lição é a lição 5, intitulada como a Nova Era. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Abrem-se os portais da nova era. Estais preparados para viver sob suas luzes? O Evangelho percorreu o tempo convocando-nos. É chegada a hora. A vida exige transparência e firmeza de atitudes. Só a fé verdadeira será capaz de acionar as alavancas do progresso. Cairão as máscaras. Chegou o momento do homem ser e não parecer. As aparências enganosas se diluirão ante a verdade libertadora. Buscai penetrar o âmago de vossas próprias almas. Retirai as dúvidas, os fantasiosos enganos, a fim de que possais caminhar com a segurança dos que conhecem e sabem. A nova era é do amor. Preparai-vos, pois para amar sem restrições a Deus, à vida e ao próximo. Não estás muito distante o momento que os brandos e pacificadores herdarão a terra. Sedes um deles. Aproveitai-vos para conquistar o vosso lugar no novo mundo. Erguei-vos pressurosos e tomai em vossas mãos a bandeira do trabalho, da solidariedade e da tolerância, porque os luminares da doutrina espírita vos exortam a lutar pela implantação definitiva da verdade e do bem. Não percais tempo, renovai-vos. Somente por vossa renovação estareis entre os chamados, e somente pelo amor permanecereis entre os escolhidos. Chamados para trabalhar, escolhidos para servir. O Cristo segue adiante de todos nós, bendizendo os que lhes forem fiéis. Antônio de Aquino. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, muito obrigada pela oportunidade de mais um dia de estudos. Abençoa, Senhor, o palestrante e também aqueles que vão assistir ao seu estudo. Ilumina os nossos corações, dai-nos perseverança em momentos tão difíceis, Senhor. Que o nosso planeta, sempre amparado por Ti, consiga por si enxergar onde podemos melhorar, onde podemos cuidar mais e melhor, para que a dor e o sofrimento diminuam, Senhor. Que nós consigamos fazer parte dessa transição com serenidade, apesar de todas as dores, e com sanidade mental, Senhor. Os desequilíbrios são muitos, mas junto a Ti, todos haveremos de conseguir passar por essa fase do nosso planeta, de nossas vidas individuais e coletivas. Pedimos, Senhor, o amparo para essa tarde, para esse estudo, e mais uma vez já te agradecemos por ele. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, vamos então dar seguimento à nossa reunião.
Não podemos deixar de agradecer também a Rita e a Kátia, que prepararam, né, o nosso ambiente espiritual para esse momento de reflexões sobre o tema Espíritos Felizes. Na verdade, nós estamos aqui, como todo primeiro sábado de cada mês, estudando, né, nos últimos meses, temos estudado o livro O Céu e o Inferno. Hoje nós estaremos estudando a segunda parte do livro, capítulo 2, intitulado Espíritos Felizes. E nós vamos trazer aqui 2 exemplos de espíritos considerados espíritos felizes, que é o Sansão e Jobá. Ambos tiveram participação nas reuniões da Sociedade Espírita Parisiense, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então foram companheiros de Kardec nos trabalhos daquela casa espírita, a primeira casa espírita do mundo, né? É interessante, né, para quem gosta de fontes, de novas fontes de estudo, né, nós temos algumas referências sobre Sansão e sobre Jobá, e sobre também outros trabalhadores, outros companheiros, né, de Kardec, num livro chamado Coadjuvantes da Codificação Espírita, da coleção do CSI, ou CSI Espiritismo. O autor desse livro é Carlos Sete, é uma fonte bem interessante. Esse CSI Espiritismo ele tem produzido muitos levantamentos, muitas pesquisas históricas sobre os primeiros tempos, esclarecendo até algumas dúvidas, né? Vale a pena conferir e procurar esse material na internet, tá? Coadjuvantes da Codificação Espírita, coleção CSI ou coleção CSI Espiritismo. O autor Carlos Sete. Mas sobre Sansão e sobre Jobá, na verdade, na Revista Espírita de dezembro de 1961, foi noticiado, né, a desencarnação do senhor Sansão. E a desencarnação do Jobá foi posterior, né, foi noticiado em maio de 1962, também na Revista Espírita. Mas o que a gente está trazendo aqui são as mensagens que Kardec trouxe para o livro O Céu e o Inferno. E há uma questão inicial que eu gostaria de refletir com vocês, que eu tenho falado, é sobre a questão da evocação, né? Eu digo que não é proibido evocar, né, espíritos, mas, na verdade, a experiência tem nos mostrado que tem que haver muito cuidado na questão da evocação, e esse é um tema que vai aparecer principalmente na comunicação nas comunicações com o Jobá. Então, né, não é proibido evocar, tanto que o livro dos médiuns se chama, né, também Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então Kardec fazia evocações e ele evocou nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, evocou tanto o Sansão quanto o Jobá. Mas então vamos ao Sansão. O Sansão ele era um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, né, que faleceu em 21 de abril de 1862, depois de um ano de grandes dores, de sofrimentos, por causa de uma doença, que eu não deu para saber o que ele tinha, né, qual foi o problema que ele tinha. Mas prevendo a morte, ele tinha até escrito uma carta ao presidente da sociedade, né, que era Kardec, onde pedia que ele evocassem depois que ele desencarnasse, o mais breve possível, a fim de poder dar alguma contribuição depois de morto, esclarecendo fase por fase
as circunstâncias decorrentes daquilo que as pessoas chamam de morte. Então essa era uma intenção dele. Ele desejou e pediu, e ao mesmo tempo ele também autorizava que fosse honrado com essa autópsia, que ele chamou de autópsia espiritual. Então, Sanson, ele combinou, né? Ele de alguma forma acertou com Kardec e com os outros companheiros que a evocação fosse feita. E para satisfazer a esse desejo, Kardec diz que se dirigiu com alguns membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas à Câmara Mortuária. Né? Ele estava se preparando, né? O corpo estava preparado para o sepultamento. Né? Lá na Câmara Mortuária, né? Cerca de 1 hora antes do sepultamento, né? Diante do corpo de Sanson, se passou um diálogo que está descrito no livro O Céu e o Inferno. Segundo Kardec, era duplo o interesse que tinham. Né? Primeiro, visava cumprir uma vontade última, uma vontade final do Sanson. E íamos também, né, segundo ele, observar ainda uma vez a situação de uma alma no momento tão imediato à morte, logo em seguida à ocorrência do fato, né? Tratando-se, ademais, de um homem eminentemente esclarecido, inteligente e profundamente convicto das verdades espíritas. Segundo Kardec, né, havia um interesse nessa evocação porque eles poderiam colher as primeiras impressões à prova de quanto sobre o estado do espírito poderia influir a consciência ou o conhecimento das verdades espíritas. Então ele queria saber se fazia alguma diferença ter essa consciência, ter esse conhecimento sobre a realidade espiritual. Kardec diz que a expectativa não foi frustrada, pois que o senhor Sanson descreveu plenamente lúcido o instante da transição, o que é uma circunstância pouco comum e só devida à elevação do seu espírito. Então ele já adiantava de que era difícil obter esse tipo de comunicação e foi bem sucedida, graças ao espírito Sanson, né, a Sanson, ter uma certa condição espiritual que permitiu essa evocação. E aí a gente reflete que se ele tinha essa condição, foi possível fazer essa evocação e foi possível obter bons resultados na comunicação. Mas e se o espírito não está em condições de ser evocado? O que acontece? Ele é forçado a se comunicar? A gente vai ver isso mais no segundo espírito, no Jobá, tá bom? Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Mas lá na Câmara Mortuária, no dia 23 de abril de 1862, perguntou-se, né, Kardec perguntou a Sanson: foste tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora? Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? Vamos ver o que o Sanson respondeu. Ele disse assim: a minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para os espíritos, ou melhor, a passagem da vida terrena para a vida dos espíritos, deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus ouviu-me. Então ele atribui também a essa condição que ele tinha
a vontade que ele manifestou em prece a Deus, inclusive no momento da desencarnação, foi o último pensamento dele, né? Que seria, manifestou nesse pensamento, nessa prece, a vontade que em breve pudesse se comunicar. E aí, para ele, né, essa vontade, esse pedido que ele fez a Deus foi fundamental para que ele tivesse naquela condição, naquele momento. Kardec faz uma segunda pergunta sobre esse mesmo tema. Ele diz assim: ao fim de que tempo recobrastes a lucidez das ideias? Ao fim de que tempo recobrastes a lucidez das ideias? Ele respondeu: ao fim de 8 horas. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade, maior que o meu merecimento, e eu não sei como agradecer-lhe. Então, Kardec fez várias perguntas a Sanson, que estão registradas no livro Céu e Inferno. Eu destaquei algumas, né? Um outro tema que achei interessante e importante nesse momento é o seguinte, tem a ver com a seguinte pergunta: que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Sanson responde: meu corpo, pobre, mísero despojo, volve ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Vejo essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. O meu sofrimento 10 vezes bendito deu-me um lugar bem meritório, por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. Então ele demonstra que não tem nenhum tipo de apego ao corpo, mas tem gratidão àquele corpo pela experiência que lhe proporcionou. Inclusive as próprias dores, a própria doença, para ele, né, foi importante, porque através das dores, através dos problemas de saúde que ele teve, ele foi sendo preparado e graças justamente a essa depuração ele teve maior facilidade até mesmo de se comunicar após a desencarnação. Isso é algo que a gente tem visto e não é uma coisa que aconteceu só com Sanson, né? Às vezes é melhor mesmo que a gente não parta desse mundo sem dores, porque às vezes as dores são necessárias mesmo, a gente sabe disso. O sofrimento não tem, muitas das vezes é o remédio amargo que nós precisamos para se desvencilhar desse apego à matéria, esse foco nas coisas que não são as mais importantes da vida. Então, às vezes a dor, o sofrimento, como o Chico Xavier, que sempre teve seus problemas de saúde, e graças também a eles, ele não acabou não perdendo o seu foco, os seus objetivos e cumpriu a sua missão aqui na Terra. Então, Sanson bendizeu, né, bendisse o seu sofrimento, as suas dores, que de alguma forma lhe proporcionou algum mérito e que por isso, né, mais depressa ele pôde se comunicar também e mais depressa se recuperou o equilíbrio no mundo espiritual. A gente fica nessas passagens, a gente fica pensando nos nossos amigos, nossos parentes queridos que desencarnaram, né? Como eles chegaram do outro lado, né? Aqueles que estiveram conosco no trabalho nessa casa espírita, né? Eram trabalhadores, assim como Sanson, assim como Jobar. Então, de alguma forma, a gente tem notícias, né, de que os nossos queridos, né, já estão em atividade no outro plano da vida, e isso nos alegra. Ou que estão bem, né, estão alegres, podendo investigar aquilo que começou a investigar por aqui, né? Então, são pessoas que estão dando continuidade àquilo que já realizavam aqui
na Terra através do interesse pelo estudo, pela investigação e também pelo trabalho em prol dos outros, né? Não vou citar nomes, né? Mas a gente sempre tem as notícias desses nossos queridos, né? Que partiram. Tem uma pergunta, né, que foi feita a Sansão que diz assim: tivestes consciência do momento em que o corpo exalou o derradeiro suspiro? Que se passou convosco nesse momento? Que sensação experimentastes? Aí Sansão respondeu: parte-se a vida e a vista, ou antes, a vista do espírito, se extingue. Repetindo, parte-se a vida e a vista, ou antes, a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vácuo, o ignorado, né, o ignoto. E arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia, nada compreendia e, no entanto, uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre do peso das dores. Ou seja, ele não tinha consciência, ou ele não conseguia entender o que se passava, mas ele se sentia bem, se sentia livre do peso das dores, livre daquele corpo que já era um cárcere para ele. Foi necessário ele partir, se afastar daquele corpo, se desligar daquele corpo. E isso foi um motivo de uma sensação melhor. Eu gostaria de trazer, né, na verdade existe um primeiro momento, né, que foi a evocação lá ainda no cemitério, ou onde ele estava se preparando para o corpo ser sepultado, e foi no dia 23 de abril de 1862, 2 dias depois, na Sociedade Espírita de Paris, ele foi novamente evocado, e eu queria trazer um pouco mais sobre esse momento, né? Sobre as sensações que ele teve nesse momento da transição. Porque ali, 2 dias depois, ele foi, me parece que um pouco mais claro. Ou complementa aquilo que ele disse lá na Câmara Mortuária, né? A pergunta foi a seguinte: descrevestes luminosamente a transição para a outra vida. Dissestes que no momento de exalar o corpo, o derradeiro alento, a vida se parte e a vista se extingue. E será esse momento seguido de qualquer sensação dolorosa? Ou seja, Kardec estava querendo saber se ele sentiu alguma dor nessa transição, porque pareceu que lá 2 dias antes ele estava dizendo que ele só sentiu um certo prazer, um certo êxtase, né? Mas aí, né, nesse momento, 2 dias depois, ele vai dizer: Sansão, de certo que sim, pois a vida não passa de uma série contínua de dores, das quais a morte é complemento. Daí uma ruptura violenta, como se o espírito houvesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar-se do seu invólucro. Esforço que absorve todo o ser, fazendo-lhe perder o conhecimento do seu destino. Vejam bem, então aqui ele já mostra que não foi uma coisa assim tão suave, né? Houve um certo desconforto, né? Ele fala numa ruptura violenta, né? Como se o espírito houvesse de fazer um esforço muito grande para escapar desse corpo. A gente tem notícias também dessa questão de que a separação, o desligamento, ele não se faz de forma muitas vezes tão suave. E olha que a gente está falando de espíritos considerados espíritos felizes, né? Aqueles que chegaram do outro lado numa condição melhor. Imagine outros espíritos que a gente vai estudar também aqui, em outras condições, né? Kardec faz um comentário sobre essa passagem que diz que este caso não é geral, pois a experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, antes de se desligar, né? Totalmente. Assim como nos
nos que atingiram um certo grau de desmaterialização, o desprendimento se opera sem esforço. Ou seja, Samson, ele era uma pessoa consciente, né? Sabia, tinha um conhecimento da doutrina espírita, era uma pessoa boa, mas ele ainda sentiu alguma coisa, ou seja, ele não tinha essa desmaterialização em certo grau mais elevado, onde o desprendimento se opera sem esforço nenhum, de uma forma tão mais suave. Mas mesmo assim, ele estava numa condição melhor. Ou seja, se a gente tiver que passar por uma situação como essa, né, de sentir certo desconforto, passaremos. Tenhamos paciência, tenhamos fé, que as coisas vão se recuperando aos poucos, que a gente vai sendo ajudado. Não é um momento que a gente faz sozinho, solitário. A gente tem auxílio, principalmente se a gente tem algum mérito, a gente cultivou o bem, o amor, a caridade, a compreensão, a tolerância com o próximo. Então, são situações que vão nos ajudar a também fazer uma passagem mais tranquila. Mas mesmo assim, podemos ter que passar por determinadas situações, assim como nós vimos nossos queridos passando por dores grandes nos últimos meses, né? Vimos o Márcio, vimos a minha mãe, vimos alguns anos atrás o Denizar, vimos agora também recentemente o tio Edson. São pessoas queridas, pessoas legais, boas, formidáveis, mas que tiveram problemas de saúde, tiveram que lutar para não ter tanta dor, tanto sofrimento. Então, foram assistidos todos eles, e nós devemos agradecer a Deus e aos bons espíritos por eles terem tido toda a assistência necessária, né? Mas isso tudo faz parte, né? Da mesma forma, quando a gente reencarna, a nossa encarnação também é um processo lento, gradual, para que o espírito, de alguma forma, se ligue ao corpo, né? Após a concepção, né? E muitas das vezes, passa por isso de forma mais suave, outras vezes tem que adormecer e perde a consciência e se prepara e sente, às vezes, um certo mal-estar no sentido de estar retornando à Terra. Isso faz parte, são situações da vida, tá bom? Mas nós precisamos viver de um modo, assim como Samson ou como Jobá, nos preparando para esse momento, né? Para que a gente não seja surpreendido. E é justamente o que será dito, né? Na pergunta seguinte, que diz assim: sabeis se há espíritos para os quais o momento extremo seja mais penoso? Será ele mais doloroso ao materialista, por exemplo? A resposta de Samson é: isso é certo, porque o espírito preparado tem já esquecido o sofrimento, ou antes, habituou-se com ele, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, prevendo o que por ela o aguarda. O sofrimento moral é mais forte e a ausência por ocasião da morte é por si só um grande alívio. Então, não ter esse sofrimento moral já é um grande alívio, né? Entre esta morte... Não, desculpa. O descrente assemelha-se ao condenado à pena última, à pena de morte, cujo pensamento antevê o suplício e a incerteza quanto ao que encontrará ou não depois dessa vida. Entre esta morte, através da pena de morte, né, e a do ateu, há muita semelhança, porque não acredita que há alguma coisa depois da morte, não sabe, por exemplo, não aceita que a dor e o sofrimento sejam remédios, que sejam situações necessárias. Então, sofre-se de uma forma muito
pior quando você não tem essa consciência, não tem esse conhecimento, ou não desenvolveu uma visão espiritualista da vida espiritual, da vida, de que a vida terrena é temporária, transitória. A gente que já tem essa consciência passa melhor por essas situações. E isso é importante. Quanto ao Jobbar, tem muitas coisas, muitas informações que ele nos traz. Mas esse que foi, Jobbar, que foi diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, faleceu no dia 27 de outubro de 1861, com 69 anos, né? Ele era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris, a mesma sociedade, né, que Kardec também era, que era realmente o presidente da instituição, né? Ele foi evocado na sessão de 8 de novembro de 1861, quando, antecipando-se, né, e antes de ele ser evocado, né, antecipando-se à evocação, ele espontaneamente deu a seguinte comunicação, um trecho, né, que eu vou ler aqui. Aqui estou eu, a quem ias evocar, manifestando-me por este médium. Antes de tudo, desejo descrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Senti um abalo indizível. Lembrei-me instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude, da minha velhice. Essa questão de recordar a vida passar rapidamente pela memória, né? Isso é uma situação que o Sansão também descreve. E a gente tem conhecimento de que, através dos relatos de experiências de quase morte, né? Experiências científicas, sobre aquelas pessoas que passaram por situações extremas, né? Que quase morreram, que essa passagem da vida rapidamente, do início até o fim, pela memória, isso realmente acontece. E foi descrito aí pelo Jobbar também, né? Assim como pelo Sanson. Repetindo, né? Senti um abalo indizível. Lembrei-me instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude e da minha velhice. Toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória. Eu senti apenas um como piedoso desejo de me achar, enfim, nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois, o tumulto serenou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos, que prazer se experimenta sem o peso do corpo. Quanta alegria no abranger o espaço. Não julgueis, no entanto, que me tenha tornado repetidamente um eleito do Senhor. Não, eu estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, muito devem aprender ainda. Olha aqui o detalhe, nós estamos falando de espíritos categorizados como espíritos felizes, ou seja, que não tiveram sofrimento nessa passagem, né, para o outro mundo, né? Mas mesmo assim não é um espírito que se considera um eleito do Senhor. Ele realmente se considera um daqueles que, tendo aprendido um pouco, muito deve ainda aprender. Essa é a condição que a gente deve esperar, né? Ou melhor, a gente deve conquistar essa condição. A gente deve se esforçar para ser pelo menos alguém que chega no outro lado consciente da sua ainda imperfeição. Isso é muito importante. Às vezes a gente vê espíritos inconformados porque aguardavam alguma coisa de especial do outro lado. Isso acontece. Às vezes se acha uma pessoa muito boa e que vai chegar no céu, né? No paraíso, assim que desencarnar. E quando chega, passa por dores, por sofrimentos, por certos sentimentos ainda de inadaptação, e aí acha que realmente
alguma coisa está errada. Não, a gente não deve ter uma expectativa muito elevada. A gente deve se preparar, sim, e estar consciente de que Deus estará conosco, independente de a gente ser um espírito já bem adiantado ou não. Nós estaremos sendo amparados e nós vamos continuar o nosso processo evolutivo. A natureza não dá saltos, nós não viramos espíritos perfeitos de uma hora para outra. Nós vamos continuar a ser ainda imperfeito e vamos aos poucos nos aperfeiçoando, nos tornando mais leves, menos sofredores, sim, porque o sofrimento vai nos abalar cada vez menos. Nós passaremos por situações e manteremos a tranquilidade, porque estaremos já espíritos mais amadurecidos, né? Mas seguindo um pouco as ideias que o Jobard trouxe nesse início, na primeira comunicação, logo, ele diz assim: não tardou muito que de vós me lembrasse, meus irmãos de exílio, e asseguro-vos toda a minha simpatia, todos os meus votos vos cercam. Quereis saber que espíritos me receberam? Quais as minhas impressões? Pois bem, amigos, foram todos os que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Então, ele teve muita satisfação porque ele chegou do outro lado e encontrou aqueles espíritos que participavam dos trabalhos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Provavelmente um São Luís, que era o guia espiritual ali daqueles trabalhos, né? E há relato de que ele fala, cita até ver o espírito mais distante, assim, né? Uma projeção, né? O espírito de verdade, que seria o espírito mais luminoso, né? Mas aí eu queria das ideias que o Jobard trouxe, eu queria focar na questão das evocações, porque ele vai nos ajudar a compreender por que a evocação, apesar de não ser proibida, ela tem que ser feita com muito critério e deve ser evitada, né? É o seguinte, né? Kardec perguntou, dentre outras perguntas, né? Já vos tendes comunicado em outra parte? Ele respondeu: pouco me tenho comunicado. Em muitos lugares, um espírito tomou meu nome. Algumas vezes estava eu perto dele, sem que pudesse comunicar-me diretamente. Tão recente é a minha morte que participo ainda de certas influências terrestres. É preciso que haja perfeita simpatia para poder exprimir o meu pensamento. Em breve operarei incondicionalmente, mas por enquanto, repito, não posso fazê-lo. Quando morre um homem, um tanto conhecido, é chamado de todos os lados e inúmeros espíritos se dão pressa de apossar-se da sua individualidade. Eis o que comigo se tem passado em muitos casos. Asseguro-vos que logo após ao desprendimento, poucos espíritos podem comunicar-se mesmo por um médium predileto. Ou seja, às vezes a pessoa, perdi meu ente querido, aí vai lá numa instituição qualquer, ou que selecionou, né, que tem algum tipo de comunicação e quer se comunicar, é uma comunicação daquela pessoa querida. E se obtém aquela comunicação, pode ser que seja como aconteceu aqui, né? O nosso ente querido não podendo se comunicar, alguém se comunicou no lugar. É melhor esperar, né, que o nosso ente querido tenha condições de se comunicar, ao invés de a gente ficar recebendo comunicação falsa, vamos dizer assim, que não é realmente do nosso querido que partiu. Então, por isso a gente não deve ter pressa, não deve ficar forçando. E também a gente deve desconfiar de casas que prometem que você vai ter
esse tipo de comunicação de forma infalível, né? Aí vai lá, aí tem a comunicação. A gente lembra que Chico Xavier foi um grande carteiro, né, do mundo espiritual. Ele entregava um monte de mensagens, mas muitas pessoas iam para as reuniões onde ele fazia esse tipo de psicografia e não recebia nada. Muitas pessoas no salão da instituição espírita recebiam o Chico Xavier recebia 1, 2, 3 comunicações e ia lendo. Alguns que estavam ali não recebiam a comunicação daqueles que almejavam. Outros receberam, não numa primeira oportunidade, mas talvez numa segunda. Ou seja, naturalmente, Chico Xavier não se furtou, não se negou a fazer esse tipo de trabalho e que ele achava muito importante. Tem vários livros de Chico Xavier que são cartas psicografadas nessas reuniões que ele realizava lá em... não sei se ele já começou isso em Pedro Leopoldo, ou se já foi em Uberaba, né? Acredito que esse tipo de comunicação foi mais quando ele já estava em Uberaba. Mas ele fez esse trabalho, né? Mostrando que é possível também. Não era propriamente uma evocação, mas na medida que alguém ia lá, estava evocando. Agora, não é porque evocou ou que foi lá, recebeu a comunicação, porque muitas das vezes não está no momento de haver a comunicação. O espírito não está preparado ainda para comunicar. E talvez também nem aquele que os familiares estão preparados ainda para receber. Então a gente tem que entender. Por isso que dizem, né, que o telefone toca de lá para cá. E a gente deve entender que é melhor que a gente espere o telefone tocar de lá para cá do que a gente ficar desejando ou querendo. Agora, isso não quer dizer que a evocação não seja possível. Com todo o cuidado e até mesmo com um intuito de investigação, fazendo do espiritismo o exercício da sua faceta científica, né? Que seja realizada de forma séria e sem forçar a natureza das coisas. E aqui o Jobard estava mostrando que era complicado para ele ver que ele não podia se comunicar e alguém assumia a sua identidade e dizia que era ele que estava se comunicando. Ele continua dizendo, né? Eu começo a viver espiritualmente. Isso no final, né? Das mensagens dele que estão no Céu e Inferno. Ele diz assim: eu começo a viver espiritualmente, mais calmo, menos perturbado pelas evocações constantes que sobre mim choviam. O modismo também atua sobre os espíritos. E quando Jobard sair de moda, ele diz assim, quando ele sair de moda, pedirá ele então aos seus amigos sérios que o evoquem. Aprofundaremos então questões superficialmente tratadas, e o vosso Jobard, completamente transfigurado, poderá ser útil, como deseja de todo o coração. Então ele está dizendo aqui que estava complicado sentir que estava sendo evocado em várias partes e sem poder realmente fazer um trabalho sério. Ele diz que está se acalmando e também já está passando o modismo de chamarem ele, de evocarem ele, porque ele era uma pessoa conhecida, né, do movimento espírita da época. Ele era uma figura conhecida também em outros meios, né? Porque ele era do Museu da Indústria, né, da Bélgica, de Bruxelas. Então ele tinha várias atividades antes de se tornar espírita. Então ele era uma pessoa conhecida. E ele estava esperando o momento, né, depois de passar essa fase, de estar mais preparado, de realmente pedir aos amigos sérios que o evoquem. E aí dizendo que nessas próximas comunicações ele poderá aprofundar questões que
que foram superficialmente tratadas antes, e que ele poderá ser mais útil. E existem comunicações de Sansão e de Jobard nas obras da codificação espírita, da codificação espírita. A gente vai encontrar. Mas essas comunicações que a gente trouxe aqui foram os relatos dele nas evocações que foram feitas logo após as suas desencarnações. E eles puderam trazer informações importantes para nós. Eu não trouxe todas as ideias que foram traduzidas por eles, mas isso vale a pena, então, que vocês procurem o livro Céu e Inferno, tá bom? Isso que com essa recomendação que eu termino a minha exposição de hoje, que vocês possam procurar o livro e encontrar diretamente todo o conteúdo que está lá no livro, tá bom? Eu queria agradecer a vocês e vamos então à prece final, que será feita pela Tereza Castro, minha esposa, lá em Macaé. Ela mandou para nós a prece de hoje. Eu estou falando da Tereza em Macaé porque eu estou aqui na casa do meu pai, no Rio de Janeiro, tá? Tenho passado uma parte da semana aqui com ele, tá bom? Que vocês conhecem e querem muito bem dele, eu sei disso. Então, vamos à prece final com a Tereza. Jesus, querido amigo, neste momento de finalização de mais um encontro, levamos o nosso pensamento até a Ti para lhe agradecer. Agradecer pela sua proteção, pelo seu amor, pelo seu consolo, pelos ensinamentos trazidos por Ti há mais de 2000 anos. Que possamos refletir nesse momento sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa missão aqui na Terra. Que possamos exercitar a paciência, a compreensão, nos pacificando diante dos desafios externos e dos desafios também internos. Lhe pedimos, em especial, por todos aqueles que sofrem fisicamente e espiritualmente, que possam receber o auxílio, o consolo, que possam se sentir amparados pela espiritualidade. Protege e ampara, Senhor, o nosso planeta, os governantes que estão à frente dos países, que possam ser inspirados pelas melhores decisões e que possamos, Senhor, continuar com o propósito de sermos melhores. Ser conosco hoje e sempre, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos agradecendo a Tereza, Castro, pela prece de hoje. E agora o que eu posso fazer é convidá-los para o próximo sábado na nossa reunião virtual, que terá certamente um tema importante e interessante para nós refletirmos. Um grande abraço a todos e até breve, tá bom? Se Deus quiser.